escutar as preces de um povo sofrido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. O coração em festa, Cristo é nosso irmão. Portas abertas para receber o ressuscitado, vamos acolher. Portas abertas para receber o ressuscitado, vamos acolher. Mais uma vez nos encontramos nesta noite para darmos continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Em casa com as comunidades de Mateus, o anúncio da Boa Nova de Jesus de Nazaré, o Cristo. Segundo essas comunidades presentes no Evangelho de Mateus. Povo de Deus, presente em nossas comunidades, setor Sagrada Família, setor Santana, gente querida, irmãos e irmãs, acolhamos a boa nova de Jesus Cristo, experimentada, vivida e anunciada como boa notícia nas comunidades e pelas comunidades de Mateus. Conforme foi dito semana passada, hoje nós daremos continuidade ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Faremos de forma diferente. Hoje não teremos uma apresentação de PowerPoint. Vamos tentar estabelecer uma conversa, um diálogo, sem uma apresentação. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção a vocês é que a sua Bíblia precisa estar aberta. Então, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. É o capítulo que trata das 7 parábolas do reino. 3 parábolas já conhecidas, presentes também no Evangelho de Marcos e de Lucas. Porém, 4 parábolas que é própria de Mateus. Só encontramos no Evangelho de Mateus. Porém, antes de qualquer coisa, eu gostaria que nós, juntos, pensássemos e fizéssemos a seguinte pergunta. Por que Mateus apresenta 7 parábolas no capítulo 13 do seu Evangelho, sendo que a sua obra, o Evangelho de Mateus, tem 28 capítulos. É no capítulo 13 que Mateus apresenta as parábolas que nos ajudarão a compreender a dinâmica do reino. É no capítulo 13 que estas parábolas estão colocadas e elas estão relacionadas ao anúncio do reino dos céus. Por que Mateus organiza sua obra deste jeito? Por que essas parábolas estão
no capítulo 13, e não no capítulo 15, não no capítulo 20, não no capítulo 6, não no capítulo 8, mas no capítulo 13. Se vocês perceberem, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. A metade de 28 seria 14. Então, as parábolas do reino estão na metade do Evangelho. Seria como um divisor de águas. O que é o Evangelho de Mateus antes do capítulo 13 e o que é o Evangelho de Mateus após o capítulo 13. Do capítulo 1 ao capítulo 12, como Mateus prepara o seu relato, o relato desta boa nova de Jesus, para que o leitor, o ouvinte, ao chegar no capítulo 13, perceba a profundidade destas parábolas e entre na dinâmica dessas parábolas para entender o tema-chave central da sua obra, que é o Reino dos Céus. O capítulo 3 e o capítulo 4. O início da sua obra abre: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O que é esse reino dos céus? Será que eu consigo enxergar esse reino? Será que eu consigo compreender esse reino? Será que eu consigo vivenciar este reino? Será que eu consigo experimentar deste reino? Qual é a novidade que este reino traz para a minha vida? Qual é a novidade que este reino trouxe para as comunidades de Mateus? E qual é a novidade que este reino traz às nossas comunidades em tempo de pandemia? Qual é o clamor desse reino diante das perturbações, diante das dificuldades, diante do não entendimento, diante da perseguição, diante do endurecimento, diante da banalização da fé? O que esse reino tem a me dizer? O que esse reino disse a essas comunidades? Então, com muita paciência, com muito carinho, com muito amor, eu vou convidar vocês, antes de pegarmos o capítulo 13, andarmos para trás 2 capítulos. Por que é necessário andar para trás 2 capítulos? Para nós entrarmos na dinâmica do reino. Para percebermos que estas parábolas, elas foram contadas e organizadas desta forma porque algo de muito sério estava acontecendo nas comunidades de Mateus. Porque talvez algo de muito sério também está acontecendo em nossas comunidades. Que algo de muito sério está acontecendo em nossos tempos. E o que está acontecendo nestas comunidades em que
pedagogicamente, Jesus precisa tomar mão da tradição do seu povo e contar estas histórias para que o ouvinte entenda e entre nesta dinâmica. O capítulo 11, ele abre com um problema sério que a comunidade de Mateus está vivendo. Do versículo 2 ao 15, nós encontraremos esse relato, que podemos resumir dessa forma: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? O messianismo de Jesus está sob interrogação. A comunidade tem dúvida. A comunidade não crê que Jesus é o Messias. Um outro problema que aparece muito sério na comunidade de Mateus é: quem fala pela boca de Deus e quem fala pela boca do demônio. Não entendamos aqui demônio como um espírito de fora, como algo que está cutucando alguém para fazer coisa errada. O demônio é uma palavra grega que o seu radical significa divisor. Quem está dividindo a comunidade? E como que está dividindo a comunidade? Com quais assuntos? Com quais ideias? E com quais ações? A comunidade está dividida. O versículo 16 até o versículo 24, nós perceberemos esta divisão. Nós percebemos esta divisão. O capítulo 12 abre com um problema seríssimo na comunidade de Mateus. A questão do legalismo. Os discípulos estavam com fome. Porém, era sábado. E eles arrancam as espigas para comer. Aí vem a questão: vocês não guardam o sábado. Vocês estão pecando. Não entenderam a de Jesus. Ainda estava preso ao sábado a lei. A pessoa poderia morrer de fome, mas não poderia desrespeitar a lei. A lei está acima da vida. O legalismo está acima da vida. Um outro problema que será relatado do versículo 9 ao versículo 14, do capítulo 12. É lícito curar aos sábados? Então, de um lado a fome, do outro lado a miséria, do outro lado a indigência, do outro lado o sofrimento. Tudo que nega a vida. Tudo que coloca a vida em risco. Porém, é sábado.
E na comunidade de Mateus, este problema é porque a prática das coisas velhas e não a prática das coisas novas anunciadas por Jesus, testemunhadas por Jesus. O versículo 15 ao versículo 21, que para mim é belíssimo, é a identificação do messianismo segundo os evangelistas. É o canto do primeiro servo de Isaías. O messianismo de Jesus não é um messianismo farisaico, legalista, violento, impositivo, mas o messianismo de Jesus é o do servo. Então, para você entender o que significa isso, você vai ter que passar pelos 4 cantos do servo dentro do profeta Isaías. O Messias, Jesus, não é um Messias triunfalista. Jesus não é um Messias que o seu reino é de coroa, de cetro, de cadeira real e com serviçais lhe servindo. Ao contrário. O messianismo de Jesus é aquele que serve. E serve quem? Ao que tem fome. Serve quem? Aquele que está doente. A quem mais? Aquele que é perseguido por causa da justiça. Mas quem? Aquele que não tem lugar na sociedade. Estrangeiros, leprosos, pecadores, cobradores de impostos. O messianismo de Jesus é o messianismo que serve a quem? Aos impuros. Tudo aquilo que a lei, que o legalismo colocava como errado. Não a lei, mas o legalismo. O uso da lei para fazer as pessoas se tornarem impuras, miseráveis, pobres, dependentes. E o messianismo de Jesus é o contrário disso tudo. O versículo 22 ao versículo 32 tem uma outra realidade aí, que é um problema seríssimo na comunidade de Mateus. Então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, e ele o curou. De modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha o que está presente nessa comunidade.
olhem, percebam a profundidade da cisão que esta comunidade está sendo atacada. Percebam o bombardeio em cima dessa comunidade. O versículo 31 termina assim: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Tudo. Tudo será perdoado. Menos uma. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta terra e nem na outra. O que Mateus está dizendo para a sua comunidade com isso? Qual o problema que está aí por trás? Meu amigo, minha amiga, até o texto diz, se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus dizendo contra mim, perfeito. Ser-lhe-á perdoado. Agora, o que não será perdoado? Quando você disser, afirmar, testemunhar que Deus está onde Ele não possa estar. Jesus não agia por obra de Beelzebul. A resposta lá, o capítulo 11, versículo 4, respondeu Jesus àqueles que foram perguntar se ele era o Messias ou teria que esperar mais. Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperam a vista. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. E os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E os pobres são evangelizados. Meu amigo, minha amiga, vai em Isaías, capítulo 26, versículo 19, Isaías 29, versículo 18, seguintes. Isaías, capítulo 35, versículo 5, seguintes. Isaías 61, versículo 1. Por detrás da resposta que Jesus dá a eles, tem a lembrança, a rememoração da memória profética. E o capítulo 61, versículo 1 de Isaías diz: O Espírito repousa sobre mim. O Espírito de Deus repousa sobre mim para anunciar o tempo da graça. E anunciar de que forma? O Espírito de Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos,
a libertação aos que estão presos e proclamar um ano aceitável a Javé. Então, Beelzebu jamais pode estar na ação deste homem. É colocar Deus onde ele não possa nunca estar. Jamais Deus estará na divisão. Jamais Deus estará no sistema que gera a opressão. No sistema que faz com que as pessoas estejam doentes. Jamais Deus pode estar no sistema que gera fome. Então, é isto daí que Mateus está chamando a atenção à comunidade. O legalismo cega. E o legalismo está cegando esta comunidade. Uma comunidade predominante em que a participação dessa comunidade predominante são de judeus convertidos ao cristianismo. E chega a um determinado ponto quando, provavelmente, com muita certeza, esta comunidade está sendo perseguida pela ideologia do judaísmo formativo. Está sendo perseguida porque elas vivem a boa notícia de Jesus e estão sendo ameaçados a ser expulsos da sinagoga. A dúvida acontece na comunidade. Paira a dúvida. É tempo de sofrimento. É tempo de perseguição. E na perseguição, as dúvidas, as incertezas, as impossibilidades, elas começam a surgir, a crescer. O outro problema na comunidade, capítulo 12, versículo 38, até o versículo 42, é o sinal. Os milagres não bastaram. Precisamos de um sinal mais concreto. Precisamos da volta dele. Precisamos que ele volte, que nos arrebate desse sofrimento. E qual a resposta de Mateus a estas comunidades? Jesus disse: vocês só terão um sinal. O Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E o que significa ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra? É a morte, Barroco. Ele está falando da morte dele. Não é só da morte. Está falando de um ciclo muito maior que começa desde o início da sua vida pública, da sua atividade missionária.
A morte, ela foi a consequência da perseguição que Jesus sofreu, assim como esta comunidade está sendo perseguida. Então não é a morte, não é o túmulo, não. É muito mais amplo do que o túmulo. É quando eu ouço, eu sou ouvinte nesse momento, eu não estou pensando na morte de Jesus. Eu estou pensando na consequência que levou Jesus à morte. Pensando e olhando o seu anúncio, as suas opções e a sua clareza, a clareza em que este homem, Jesus, vai construindo a cada dia, a cada momento da sua missão. Então não é a morte pela morte. A morte pela morte não diz nada. Mas é um ciclo muito maior do que isso. E que nós, seguidores e seguidoras, ouvintes, precisamos entrar nesta dinâmica. É que Mateus está convidando a sua comunidade a entrar nessa dinâmica. Meu amigo, olha só, sinal você só vai ter um. O Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites. Depois, o capítulo 12, o versículo 43 ao 45, a casa de Mateus, a eclésia, a comunidade de Mateus está ameaçada e muito ameaçada pela força da divisão. Está ameaçada pela perseguição. Está ameaçada pelo desânimo. Está ameaçada por muitas coisas que estão vindo de fora e que não tem nada a ver com o anúncio de Jesus. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Então diz o quê? Voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontecerá a esta geração má. Eu imagino como que o que a comunidade de Mateus estava sofrendo. E Mateus defendendo esta comunidade, defendendo esta casa, apontando, mostrando, sinalizando, orientando, para não deixar esta casa dividir. Não deixar esta casa partir. E é muito, muito oportuno
a reflexão do Evangelho de Mateus para os nossos tempos. A nossa casa está ameaçada também. Ameaçada pelas dificuldades. Ameaçada por um tempo que nós desconhecemos esse tempo. Choramos mortes por algo que a gente não vê. E parece que muitas vezes nós queremos até professar: Deus nos esqueceu. E que tempo é esse? Como as comunidades de Mateus, somos chamados a olharmos agora estas parábolas. E diante delas, fazer a seguinte pergunta: se estas parábolas revelaram a novidade às comunidades de Mateus, como que estas parábolas podem revelar novidades ao nosso tempo? Como estas parábolas podem comunicar a boa nova ao nosso tempo? A esse tempo que estamos vivendo? A esse tempo que não entendemos? A esse tempo que nós somos desafiados em nossa fé? A esse tempo que somos indagados: Deus é o centro da nossa vida? Deus é o centro da nossa comunidade? Existe espaço para esta boa notícia? Vou contar uma coisa para vocês. Eu acompanhei a semana de liturgia. Como celebrar em tempos de pandemia? Nossa, como me fez bem e quantas coisas eu aprendi acompanhando aquela semana. Por quê? Tive que sair da construção do meu antigo para perceber que algo estava acontecendo. E o mais importante, pessoas pensando em me ajudar a continuar celebrando. Celebrando a minha fé, celebrando a nossa fé, celebrando a minha caminhada, celebrando a nossa caminhada. Louvando a Deus, eu e a comunidade. A redescoberta do valor da igreja presente na casa. O espaço sagrado para a revelação de Deus. Me fez muito bem, muito bem. E olhando os textos de Mateus, preparando esse texto, esse estudo, e olhando a semana de liturgia, eu pude
fazer a seguinte reflexão. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento e de afastamento, o que nos une é muito maior do que isso tudo. O que nos une é a fé em Jesus, Filho de Deus. O que nos move é esta realidade. Então, junto com a nossa igreja, presente no nosso setor Santana e Sagrada Família, mesmo em isolamento, mesmo em afastamento social, celebramos juntos. E Mateus tem uma novidade para nos comunicar. É momento de redescobrirmos a palavra de Deus como centro da nossa fé, centro da nossa vida. Não é da minha vida, mas da vida presente em nossa comunidade, em nossa caminhada em comunidade. E certos disso, nós olhamos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele começa de uma forma, um relato, dizendo que Jesus sai de um lugar e vai para outro. Saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Só que o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 12, diz assim: Ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para Galiléia. E deixando Nazara, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar. E o capítulo 13 inicia dizendo que Jesus saiu da sua casa e sentou-se à beira-mar. Na Bíblia, mar tem um símbolo, o símbolo de contradição do reino de Deus. O mar, no Primeiro Testamento, é visto como um local um local de afirmação de tudo aquilo que relaciona a quê? A palavra profética, ao anúncio, à liberdade, contrário à vida. O profeta Daniel, ao descrever a questão da caída dos reinos, ele fala da caída dos reinos e depois esta imagem será usada também no Apocalipse de João e a grande besta estará além mar e a besta menor que
ela fala em nome da besta maior, ela está na praia. Então, o mar na Bíblia é um local insípido. É um local simbólico que simboliza a contradição da vida em Deus. E se nós formos ao livro do Êxodo, o mar é o quê? O mar é o que impede alcançar a liberdade. Entre a saída do Egito, a fuga da escravidão e a liberdade, tem o mar. O mar é um empecilho para a realização da vontade de Deus, para a realização da plenitude de Deus. E também tem um significado próprio para esse povo. As invasões de suas terras, a invasão bélica, de guerra, de domínio, elas chegam pelo mar, pelo Mediterrâneo, pela costa do Mediterrâneo. Então, o mar não é visto como uma boa coisa. E vai ganhando um sentido simbólico deste local. O mar é um local simbólico que se opõe ao projeto de Deus. Mas o interessante é que a escolha de Jesus para morar é onde? Perto do mar. Isto, para mim, nos evangelhos, tem um significado ímpar. Ímpar. Por quê? Porque a nossa missão de batizados e batizadas é enfrentar o mar. É o que Jesus fez. Se o mar é símbolo da opressão, ele constrói a liberdade. Se o mar é símbolo da corrupção, Jesus apresenta o quê? O caminho alternativo. Se o mar é o símbolo de guerra ou de dominação, Jesus apresenta o Shalom, a paz. Se o mar é símbolo de miséria, é por onde entra a miséria, Jesus apresenta o quê? A partilha do pão. Então, é preciso enfrentar o mar. E é nesta perspectiva que o reino de Deus, ele acontece no meio de todas essas contradições. O reino de Deus, ele acontece. Ele está no meio de todas estas contradições. Mas é preciso, meu amigo, é preciso, minha amiga, esses olhos estarem abertos, estes ouvidos estarem abertos. E o coração, o local da vida, na cultura da Bíblia, a vida reside, ela pulsa, coração como o símbolo da acolhida da vida. O nosso coração tem que estar abertos a ouvir e a deixar ser contaminado por essa realidade.
Então, na parábola do semeador, lá no versículo 3b até o versículo 9. Depois, a sua explicação no versículo 18 até o versículo 23. Nós temos 4 atitudes. 4. Ouvir e não entender. Alguém que ouve a palavra do reino e não entende. Depois, ouve, recebe imediatamente, porém não tem raízes. A qualquer tribulação ou perseguição, o que acontece? Depois, aquele que ouve, porém, o cuidado com o mundo e a sedução da riqueza, o que acontece? E por fim, o que ouve e entende, o que acontece? Qual é a reação? Então, Jesus conta essa parábola para que você, ouvinte, a comunidade de Mateus, ouvindo, se coloque numa destas 4 atitudes. Onde você está? Você é aquele que ouve e não entende? Ouviu e não entendeu nada? Você é aquele que ouviu, recebeu imediatamente esta palavra. Mas o primeiro problema chegou. A primeira tribulação chegou. Ou a perseguição chegou. O que você faz? Depois, você é aquele que ouve. Mas as bem-aventuranças diz: felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Você ouve. Mas o cuidado com o mundo, a sedução do capital, da riqueza, do poder, a sedução de colocar a vida das pessoas abaixo de você, impede. E o que acontece? E por fim, o que ouve e entende. Você que ouviu e que entendeu. E agora? Qual é a reação? Como reagir? O que fazer? O que viver? Qual é a reação na sua vida? Então, Mateus está dirigindo as suas comunidades, contando esta parábola, relembrando essa parábola. Para quê? Para que os seus ouvintes se coloquem dentro dela
e ver em que estágios, em qual estágio está. E essa historinha poder mexer com a sua mente, com a sua imaginação e ela poder entender qual é a dinâmica do reino. Qual é a novidade do reino? Depois, nós temos a parábola do grão de mostarda, que é o menor e o maior. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior de todas, maior das hortaliças. E não só isso, a tal ponto que as aves do céu se abrigam em seus ramos. Olha lá, qual era um dos problemas da comunidade? Quem é o maior e quem é o menor? Qual Messias é esse? É um Messias grande? E qual é a dinâmica apresentada por esse Messias? É aquilo que ele foi. Se você quer ser o maior, seja o menor. Porque a lógica do reino inverte isto tudo. Na lógica do reino, o maior nunca é o maior. Na lógica do reino, o maior é o menor. E o mais interessante é que se a gente pega lá, voltamos lá no capítulo 11, versículo 11 diz assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Claro, né? Aí sim. Olhando a dinâmica da parábola do grão de mostarda, a gente vai entender aquilo lá. Está no capítulo 11. Esta é a dinâmica. Nem mesmo João Batista. Nem mesmo João Batista. Imagina. Mas ele não foi o precursor? Sim. E a lógica do reino não é essa. A lógica do reino é outra. E, em verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que ele. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como entender essa lógica? Entra na dinâmica da parábola. E uma quase igual é a parábola do fermento. Versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Meu amigo, minha amiga, você não precisa mais do que o necessário. E qual é o necessário na dinâmica do reino? O necessário é quando não precisa arrancar espigas no dia de sábado.
O necessário é quando não precisar mais curar no dia de sábado. O necessário não é o necessário só para o outro. É o necessário para você também. O reino não é piedade. O reino não é uma piedade farisaica. O reino é uma outra coisa. É uma outra lógica. E o interessante é que a parábola ela pega o fermento e põe em 3 medidas de farinha. Não é nem 2, como eu disse no último estudo, no último encontro. Nem 5, nem 6, em 3. O necessário para aquela massa fermentar. Se Mateus dizendo às suas comunidades, se todos nós tivermos o necessário, não vai faltar para ninguém. A fome é porque tem alguém concentrando o pão. A doença é porque alguém está concentrando o recurso. E na lógica do reino e na comunidade cristã, isso não cabe. Esta atitude de vida, viver com esta lógica na comunidade cristã não é possível. Porque a lógica do reino é outra. Continuar com esta lógica e estar dentro da comunidade cristã, Mateus, continuar com esta lógica e sentando à mesa, comendo com seu irmão e permanecendo nesta lógica, é o mesmo que você disser e quiser colocar que você faz isso em nome de Deus. É colocar Deus onde ele não possa estar. E vocês se lembram que um dos problemas da comunidade de Corinto era o quê? A ceia. E Paulo diz o quê? Lá. Cuidado que vocês estão comendo a condenação de vocês mesmos. Vocês não estão comendo o corpo de Cristo. Vocês estão comendo a vossa condenação. É muito próximo. E cuidado. Quando vocês, na comunidade, invertem a lógica do reino, e esta lógica é invertida dizendo que é em nome de Deus, vocês estão colocando Deus onde ele não possa estar. Esse é o pecado contra o Espírito. Então, na lógica do reino, o que cabe é o necessário. Acumular na lógica do reino, controlar o pão na lógica do reino, é colocar Deus onde ele não pode estar. E nós vamos olhar 4 parábolas que estão no mesmo plano, que é a parábola do joio, do trigo e do joio, a parábola do tesouro e da pérola e a parábola da rede. No mesmo plano,
joio e rede. Por quê? Veremos. Jesus propôs uma outra parábola. Versículo 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei ao meu celeiro. A parábola da rede, 47. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia, e sentados juntam o que é bom em vasilha, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo, virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todas as duas parábolas, elas iniciam dizendo: o reino dos céus é semelhante. É semelhante a quê? Na parábola do joio e do trigo, o nosso olhar volta-se com maior atenção à semente. E Mateus não tem esta intenção. A intenção de Mateus é que você preste atenção, a comunidade preste atenção. Em quem? Nas personagens. E o local onde ocorre a cena. O campo. Qual é a atitude, a intenção do Senhor? E qual é a intenção dos servos? A intenção dos servos, ela é contrária à intenção do Senhor. Porém, tem um outro. Uma terceira personagem que, no campo, semeia aquilo que é visto como uma semente ruim. Aquilo que é uma semente ruim, o joio. Porém, a intenção dos servos é fazer o quê? Arrancar o joio. E o dono, o senhor, o proprietário, etc., né? Ele diz o quê? Faça isso não. Porque ao arrancar o joio, você também vai arrancar o trigo. Vamos esperar o tempo certo da colheita. E qual é o tempo certo da colheita? Ah, meu amigo, o tempo certo da colheita não é você que vai determinar. Não é determinado por você. O tempo certo da colheita, isso é só Deus que sabe. Porém, em que você tem que fixar? Se você acha que o mundo é insípido, se você acha que o mundo é tenebroso, se você acha que o mundo é contraditório, é nele. É neste mundo
que a história se passa, que o reino acontece. É nesta contradição, em meio de tantas contradições, que o reino se faz presente. E não é você, comunidade, que determina o futuro. Você olha para o presente. É como a parábola da rede. A rede traz tudo. Não é você que determina o que vai entrar na rede? E quem vai separar também não é você. Não fique esperando a volta do Messias. Porque isto daí só Deus sabe. E nem fique esperando o fim do tempo. Comunidade seguidora, nós só temos o presente. É o presente. O reino de Deus acontece no presente. E é no presente que você enxerga os sinais. Então a parábola, ela nos convida a olharmos ao nosso presente. No nosso presente, onde o reino de Deus se realiza. Mateus está dizendo às suas comunidades, olhemos para o nosso presente. Porque o futuro, o fim dos tempos, a volta do Messias, etc., nós não sabemos qual é o tempo. O único tempo que nós temos é o tempo presente, o tempo que Deus nos dá. Não espere o fim da pandemia para enxergar os sinais do reino. Porque os sinais do reino estão juntos. O sinal do reino está junto com toda a insipidez do mundo. Com todas as contradições do mundo. Os sinais do reino estão presentes em nossa história. E a lógica do reino, ela é revelada ao nosso tempo. É o nosso tempo que nos ajuda a distinguir. Este é o tempo de Deus. E por fim, a parábola do tesouro e da pérola. São duas parábolas também que estão no mesmo plano. Por quê? O que diz a parábola? O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna-se a esconder. Na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante, que anda em busca das pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e compra. Mateus não está contando essa história. Jesus não está contando essa história para falar do tesouro. O ponto central não é o tesouro. O ponto central é a atitude da comunidade seguidora diante do tesouro encontrado.
E qual é esse tesouro encontrado? Qual é a resposta que você dá a este grande tesouro que você encontrou? A essa pérola preciosa que você encontrou? Você é capaz de tudo? Então, qual é a sua resposta diante do tesouro encontrado? Diante da pérola encontrada? Você é capaz de vender tudo para ficar com aquela pérola, com aquele tesouro? E o que é esse vender tudo? E a parábola vai mexendo com nossa imaginação. A parábola vai dialogando conosco. A parábola, ela vai causando interrogações no nosso íntimo. Este tesouro, comunidade seguidora, esse tesouro, minha comunidade, Mateus falando para ela, você encontrou. É o Messias. E o Messias, inverso de toda essa lógica triunfalista, esse tesouro é o Messias. É o Deus presente no nosso meio através do seu Filho. É a boa nova trazida por Ele a nós, comunicada a nós. Qual é a sua resposta a isto? Você conseguiu perceber, entender que este é um tesouro? Se você entendeu, se ouviu, entendeu, compreendeu, você vai deixar escapar? Então, penso que nós fechamos o ciclo do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que, de forma abrangente, essa grande cortina, né, das 7 parábolas, dialogando, Mateus, dialogando de forma pedagógica com as suas comunidades e também com as nossas comunidades, nos ajudou a perceber, a entrar neste diálogo que nos propõe a questão do reino dos céus. A partir do capítulo 11 e 12, podemos perceber por que Mateus conta estas parábolas. Qual o problema que a comunidade estava enfrentando? Claro, teria muito mais coisas, tem muito mais coisas, né? Muitos outros olhares, aproximações. Mas é uma pincelada. E eu convido você agora, durante a semana, pegar novamente o capítulo 13, ler as parábolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes? E você achar necessário, quantas vezes você achar necessário? Não pode ser menos de 3 vezes, né? Então, ler e a partir do olhar do capítulo 11 e 12, as dificuldades que essa comunidade estava passando, perceber o contexto em que foi escrita essas parábolas. Essas parábolas queriam
ajudar as pessoas a encontrar respostas aqui. E entre na dinâmica delas. Atualiza para o dia de hoje, para a sua realidade, para a realidade da comunidade em que você está inserido, para a realidade da cidade que você está inserido, inserida, para a realidade de país que você está inserido, inserida, para a realidade de mundo que todos nós estamos inseridos e inseridas. Que a palavra de Deus continue nos ajudando, nos orientando, nos fortalecendo. E na próxima semana nos encontraremos para olharmos um pouco a questão das bem-aventuranças no Evangelho de Mateus. Vamos olhar um pouco do programa do Evangelho de Mateus a partir das bem-aventuranças. Que o Deus da vida nos abençoe, que o Deus da vida nos visite e que as nossas portas estejam sempre escancaradas, abertas para acolher o ressuscitado. Uma boa noite, um bom descanso para você, que a paz do Senhor permaneça em nosso meio. Amém.